Olá, mamãe que me acompanha nesse workshop Hortas, de mãe para filho. Nós vamos para a nossa aula número 3 e nessa aula nós vamos falar a importância de comemorar. Comemorar para garantir nutrição. O que isso tem a ver com, de fato, eu ter a tranquilidade, a certeza de estar alimentando a saúde do meu filho? Nós vamos falar como ver seu filho comer bem, sem estresse e em 4 passos. Mais uma vez, eu quero te pedir para que fique comigo até o final dessa aula. De novo, eu tenho um presente muito especial, mas eu só posso contar no final. Vai ser uma alegria ter você aqui comigo. Eu queria te ajudar a pensar assim, já imaginou seu filho comendo de tudo, sem você precisar esconder na comida? Imagina garantir a proteção de doenças com refeições deliciosas e práticas. E acabar com aquele campo de batalhas, mesmo quando eles não quiserem experimentar. E aí, conseguir desfrutar com tranquilidade os momentos juntos com seu filho nas refeições, ganhar a sensação de dever cumprido todos os dias e viver muito menos estresse e mais alegria na rotina de cuidados com seu filho. E aí, mesmo que você pense, eu não tenho habilidade na cozinha, nem tempo para cozinhar. Ou isso só funciona para quem tem ajuda ou para quem não trabalha fora. Ou até que não tem como dar certo porque o seu filho nem aceita experimentar. Quero contar que eu já pensei assim, né? Eu sonhava em não ter preocupações com as escolhas dos meus filhos. Eu tentava todos os dias não brigar para que eles ficassem sentados à mesa, que eles não enrolassem para comer o que eu tinha programado, sem levantar durante toda a refeição. Eu queria muito que ficasse claro para eles o que era importante, o que era necessário ter todos os dias na alimentação. Mas aí, em 2016, eu queria e precisava mudar a minha rotina, porque eu estava vivendo uma situação que não estava alimentando a saúde de ninguém. Eu tinha um olhar de que eu estava garantindo tudo, né? Eu garantia bons alimentos, garantia atividade física, horários de sono, eu fazia todo o protocolo que normalmente a gente sabe que favorece. Mas ninguém estava ganhando nem energia, nem disposição e nem alegria no dia a dia. Eu me sentia com raiva, frustrada, porque eles não me obedeciam. Eu ficava estressada com as escolhas que eles faziam nos restaurantes, né? Eu sentia vergonha do olhar dos outros, o que poderiam pensar ou avaliar sobre o que eles comiam. Eu não permitia guloseimas nenhuma na nossa rotina. Fora dela, né, nos sábados, nas férias, eu fechava meus olhos para tudo que eles escolhiam. Eu me sentia frustrada, estressada, cansada, parecia um fracasso toda aquela minha tentativa. Parecia que eu estava perdendo tempo, mesmo desejando mudanças. E aí, o que aconteceu? Eu queria desistir. Eu cheguei a um ponto e falei, chega. Eu acho que toda mãe tem essa fala, né? Mas eu, de fato, pifei, esgotei. Eu não sabia mais o que fazer, apesar de todo o conhecimento, né? E como que eu faria para acabar com aquele peso da rotina? E aí, foi nesse momento que eu parei no hospital com tanto estresse e eu percebi que eu estava perdendo o que tinha de mais lindo na minha vida, né? A conquista do meu sonho de ser mãe, de ter minha família, que tinha muita saúde desde sempre, graças a Deus. E eu insistindo em cada vez melhorar mais e exigindo cada vez mais deles, eu estava perdendo os nossos momentos, né? Essa foto aqui é de uma festa de aniversário minha. Na verdade, a gente saiu para almoçar, né, para comemorar. Eram raros esses momentos, como da foto, porque geralmente era um momento de muita briga por causa da alimentação deles. E aí foi nesse momento que eu conheci o coaching nutricional, uma formação nessa metodologia. Acabei entrando no curso, fazendo a formação. E nesse processo de fazer o coaching, eu fiz um auto-coaching, eu fiz uma autoavaliação e revi toda a minha rotina. E com as ferramentas eu fui percebendo que eu precisava mudar o meu olhar mesmo, né? Viver melhor o meu tempo, eu poderia voltar a sonhar, sabe? Eu não estava mais sonhando, eu estava simplesmente vivendo no automático. Eu liguei um protocolo e fui seguindo e estava me tirando do que realmente a gente veio para viver, sabe? Eu me sentia fora do meu eixo.
Eu aprendi a criar momentos mais saudáveis, porque a gente corre contra o tempo todo, né? A sensação é o tempo todo que falta. Então, eu fui criando, percebendo que eu precisava criar momentos saudáveis. E eu não estava fazendo desse jeito. E que eu precisava me alegrar com cada uma das conquistas, sejam elas pequenas ou grandes, não importa, são conquistas, são avanços, são passos à frente. E precisa ser simples, né? Mesmo eu, para muita gente, a rotina que eu vivia era extremamente completa, né? As minhas amigas falavam: nossa, mas você já cozinha todos os dias, tá tudo muito completo, tá tudo muito realizado dentro da sua casa. Mas nem isso, não era isso que estava me trazendo os momentos saudáveis. Eu fui percebendo que eu precisava agir na simplicidade. Eu descobri que eu precisava parar de cobrar a perfeição, né? Eu precisava estar presente nas escolhas dos meus filhos, mas sem fazer controle e garantir equilíbrio nos bastidores. Meu papel de mãe não é no momento da refeição. Nós falamos disso lá na aula número 2, né? De que a gente precisa recuar um pouco. E foi isso que eu fui descobrindo, né? E aí eu decidi ensinar o que eu aprendi, porque aqui foi tão grande a transformação e eu percebi que saúde é muito além de cuidados com o corpo, né? Porque isso já estava garantido, mas a gente não estava tendo saúde. E que nutrição vai além da escolha de alimentos. Ela precisa ser garantida com cuidados por trás da escolha dos alimentos. E nós conquistamos juntos, porque eu conquistei como mãe muito mais tranquilidade, muito mais leveza no meu dia a dia. E juntos a gente conquistou mais leveza, tranquilidade, energia, disposição e mais espaço para vínculo. Hoje mesmo eu tive uma experiência de me alertar que eu estava precisando criar mais momentos na minha rotina, para que eu tivesse mais tempo com cada um dos meus filhos. Eu tenho um menino e uma menina. São necessidades diferentes, são vontades diferentes de estar com a mãe, estar com o pai. E aí a gente saiu para fazer um lanche na padaria, eu já combinei com ela também como vai ser. Então eu fui percebendo, assim, mesmo que ele chegue lá e escolha comer uma coxinha, que antes me matava, eu hoje simplesmente fui e me calei e deixei fazer as escolhas. Porque ali naquele momento, o que está se criando, na verdade, é muito mais vínculo, histórias, memórias. Tem outros momentos em que eu posso alimentar a saúde do meu filho. Não que eu comecei a ser mais permissiva, não é isso. Mas eu fui percebendo que precisava ter mais leveza, muito menos proibição e desejo de perfeição. E aí a minha alegria maior é que eu conseguia agora já chegar em outras mães. Tem a Tatiana, que também é nutricionista, e ela fala que ela conseguiu ter mais clareza e mapear os pontos negativos e positivos da rotina e clarear isso, né? Clarear essa situação para buscar equilíbrio. A Clenise, ela é professora de educação física e ela conta que ela já havia tentado de tudo. E que o Hortus foi uma luz também para ela, né? Veio de encontro para desenvolver com os filhos escolhas mais saudáveis, não só na alimentação. A Thaís, que é enfermeira, conta que ela está se sentindo muito cuidada. A Jéssica fala que ela está percebendo os pequenos avanços, elas estão no processo, né, do Hortas, e se sente muito mais calma nesse momento. E aí eu queria contar isso para vocês, para agora a gente entrar na nossa aula. E nessa aula, nós vamos falar como ver o filho comendo bem, sem estresse em 4 passos. Nós já falamos de estratégia de cuidado de bastidores, nós já falamos de erros que muitas vezes a gente comete, e agora eu quero fechar esse workshop contando que existem ações simples, perguntas, respostas muito simples, que fazem a gente ter um olhar de mais clareza ainda e de um passo a passo prático, firme, consistente. Então, o que é o passo número 1? Ter uma foto do que você deseja ganhar. Eu faço muito esse exercício com as mães nos atendimentos, de criar uma visualização de que você quer de fato. Porque a gente fica muito na teoria, muito no que eu acredito que seja legal. E por que isso é importante? Eu trouxe aqui a foto de um quebra-cabeça e é essa a ideia mesmo. Se eu tenho um monte de peças que eu sei que eu preciso colocar juntas para ter uma foto final de um quebra-cabeça, imagina se eu te dou todas essas peças e não te dou a tampa do quebra-cabeça. Como que você vai montar o quebra-cabeça sem a foto da tampa? Sem ter clareza do que você, por onde começar,
O que que vai formar aquela imagem? É a mesma coisa com esse desejo de alimentar os filhos. Falar simplesmente, né, que eu quero que ele coma bem, não traz tanto resultado. Então, o que que é o benefício de eu ter essa fotografia final? Eu posso escolher que eu vou fazer um quebra-cabeça com poucas peças. A fotografia é sua, ela é exclusiva, não tem que se comparar com outras fotos, não tem que pensar que outras casas vivem isso, aquilo de cuidados e eu não consigo. Não, é a sua fotografia, é o que você deseja para o seu filho. E tá tudo bem se você quiser coisas mais simples, se você quiser poucos avanços, né? Isso não significa que seja pouco, pode ser muito para sua casa. E você monta no seu tempo. Mas sem ter a peça, fica mais difícil. Então, eu acho que eu pulei algum slide, desculpa. Eu queria colocar assim, que quando eu falo que eu quero que meu filho coma bem, eu preciso ter clareza do que isso significa para mim. O que, que seria isso, se o seu filho coma bem? Que ele sente a mesa sem briga? Que ele consiga fazer uma refeição sem que você precise ficar forçando? Que ele aceite experimentar? O que, que é que você tanto deseja? Esse é o passo número 1. Então, desenhar. Como que você pode fazer isso? Pode ir lá no Google mesmo, selecionar fotos, né? Criança comendo brócolis, né? Eu tô falando isso porque é a grande paixão das mães é que os filhos comam vegetais. E pega uma imagem dessa e coloca no papel A4. Crianças bebendo suco que seu filho não bebe, enfim. Busque essas fotos e crie uma situação, crie um quadro que te lembre tudo que você deseja viver. Esse é o primeiro passo, porque senão a gente às vezes fica falando, eu quero que coma bem porque a pediatra pediu. Eu quero que coma bem porque o filho mais velho come. Não é bem isso, né? A gente tem um sonho, você pode voltar a sonhar e se alegrar em imaginar esse momento. Passo número 2, fazer uma lista dos objetivos dessa fotografia. Ou seja, quando eu tenho mais clareza do que eu quero, eu consigo definir objetivos mais específicos, mais detalhados e mensuráveis. Qual que é a diferença de quando eu não tenho clareza desses objetivos? De quais eu quero cumprir? Comer bem, por exemplo, e com equilíbrio, é um objetivo para o meu filho. É diferente de quando, como mãe, eu defino, eu vou oferecer um vegetal diferente por semana. Esse é um objetivo que o Horta de Mãe para Filho te ensina e te incentiva a criar. Porque quando a gente define para o outro, a gente está criando uma grande expectativa e a gente acaba se frustrando. Porque eu dependo da aceitação do outro. Então, no processo do Horta de Mãe para Filho, a ideia é que você defina objetivos para você. E depois de ver essa fotografia, você consegue defini-los com mais clareza. Deixei aqui um exemplo para que você entenda o que é a diferença de objetivo para o outro e objetivo que não seja tão específico, detalhado e mensurado. Quando eu tenho esses objetivos detalhados, eu tenho muito mais clareza do meu passo a passo. Eu consigo escolher o que eu vou fazer primeiro e o que eu vou deixar para os próximos passos. E eu consigo avaliar. Porque se eu decido que eu vou oferecer um vegetal a cada semana, eu posso medir isso, né? Eu estou realmente cumprindo o que eu me propus a fazer? Porque sem essa meta, sem esse desenho do como vai ser o passo a passo, não sou eu, Monique, que defino. A gente define juntos. Mas você precisa ter essa clareza e eu vou te ajudando com perguntas, com incentivos, para que isso venha mais facilmente para o seu dia a dia. O passo número 3, listar as dificuldades para cada um dos objetivos. Esse passo precisa ter muito de autorresponsabilidade. Como eu disse lá, no passo número 2, não é definir objetivos para o filho, não é dizer que ele tem dificuldade. É o que eu tenho de dificuldade para oferecer um vegetal por semana para o meu filho. Então, nesse passo aqui, nós precisamos, como mãe, precisamos ter autorresponsabilidade. Escrever a dificuldade que você, mãe, enfrenta e falar de ações, sentimentos e pensamentos sobre cada dificuldade. Ou seja, o que me faz... Qual é a dificuldade? Posso citar uma. Qual é a dificuldade que hoje eu tenho de oferecer um vegetal por semana para o meu filho? Eu posso colocar como dificuldade.
eu tenho falta de paciência. Eu não tenho paciência de pensar em elaborar alguma coisa para que eu ofereça para o meu filho. Ou eu tenho falta de tempo, eu não consigo fazer isso no meu dia a dia. E aí você vai listar as suas dificuldades para cada um dos objetivos. Isso dá mais clareza, desculpa. Isso diminui o tamanho do problema. Muitas vezes, de longe, sem escrever, sem colocar isso no papel, o que a gente coloca é assim, é difícil demais. Não, mas ele nem experimenta. Eu nem defini uma estratégia, e aí parece que o problema vai ficando gigante. Então, listar isso, colocar no papel, diminui sim o problema. E nós sabemos que para todo problema tem uma solução. Você depois, esse é o próximo passo, mas a gente acaba tendo mais clareza de que pode ser que eu consiga resolver isso de outra forma. O passo número 4 é, então, escrever a solução para cada uma das dificuldades. A solução de um grande problema é um conjunto de ações óbvias e de ações pequenas. Todo grande problema resolvido, ele não começa com grandes soluções. Ele começa com pequenas soluções. E aí, resolvendo essa dificuldade, você conquista o objetivo. Pequenos passos vão te levando em direção ao seu grande objetivo. Então, olha só. Quando eu tenho dificuldade eu tenho falta de paciência para oferecer um vegetal por semana para o meu filho e no final conquistar que ele vá comer bem e eu consigo ficar mais tranquilo sobre isso. Qual é a solução que eu consigo ter diante disso? Eu posso pedir ajuda para minha funcionária ou eu posso pedir que a minha mãe me ajude nesse processo, ou eu não tenho ajuda perto de mim, eu posso envolver, né, o meu filho nesse processo, ele me ajudar a escolher um vegetal cada vez que a gente for fazer a compra mensal, semanal, enfim. Cada tamanho, cada objetivo vai ter uma dificuldade e cada dificuldade vai ter uma solução. Gente, essa é só a ponta do iceberg. A gente falou aqui de 4 passos práticos que você também pode colocar hoje mesmo na sua rotina, mas ela é só a ponta do iceberg. Tem muito mais, né? E eu quero contar agora, pedir a permissão para falar um pouco sobre o Horta de Mãe para Filho. Foi pensando em aproveitar melhor os momentos junto à mesa, acabar com o campo de batalhas e aquela luta com a alimentação, acabar com a ideia do prato perfeito para garantir a saúde dos meus filhos, que eu criei o Horta de Mãe para Filho. A ideia é garantir nutrição sem precisar forçar meu filho a comer salada. Eu acho que isso para mim ficou muito forte, porque era uma briga aqui em casa, e eu sei que é a briga da maioria das casas. A ideia do Hortas é para que você ganhe segurança, com um passo a passo que te dê tranquilidade e te dê mais tempo. A gente quer esses 3, a tranquilidade, a segurança de estarmos alimentando a saúde dos nossos filhos no pouco tempo que nós temos. Com hortas, você vai acabar com o campo de batalhas à mesa, ter a certeza de alimentar a saúde do seu filho, mesmo fora das refeições, e aproveitar melhor os poucos momentos juntos na rotina. Para quem que é o Horta de Mãe para Filho? Para quem sonha com momentos mais tranquilos, sem brigas e cobranças, para quem quer descomplicar a rotina de cuidados para a saúde, quem quer acabar com aquele estresse sobre certo, errado, proibido, permitido, quem sabe que não existe perfeição, né? E que é possível melhorar um dia de cada vez. Quem quer parar de brigar com o que não dá certo, muitas vezes a gente faz isso, fica lá tentando, mesmo sabendo que não é o caminho, e começar a construir um novo caminho. Quem entende que a organização é o caminho para qualquer resultado, sabe que no processo de mudanças não dá para faltar acompanhamento, avaliação, medida. Quer ter a segurança de que o filho é capaz de fazer escolhas equilibradas, não tem tempo, mas sabe que precisa estar mais presente nesse caminho do seu filho e sonha com melhorias na alimentação e a conquista de mais vínculo com o filho. Para quem não é o Hortas, para quem deseja resultados imediatos e perfeitos, acredita num caminho de restrição, de cobranças, protocolos, gramas calculadas e quer prescrição de dieta, se você pensa em prescrição, não é o Hortas. Quem não quer ter trabalho e pensa em delegar, né, esse caminho que é realmente cheio de curvas, de
altos e baixos, quem não consegue valorizar pequenas conquistas, quem exige do filho obediência sem questionamento e quem confunde disciplina com imposição. O Hortas, ele é um curso, né? Ele é um programa, um método, mas é um curso 100% online, dividido em 4 módulos com mais de 10 aulas gravadas, aulas pequenas, vídeos pequenos, muito diretos ao assunto. Cada módulo é entregue semanalmente, cada módulo novo. Então, assim que você faz parte da turma do Horta de Mãe para Filho, você começa a receber semanalmente os novos módulos. E isso dá tempo de você colocar em ação o que foi proposto e depois consumir novos conteúdos. Você tem acesso à área de membros exclusiva com login e senha e o acesso por 1 ano. E tem um bônus especial para quem fez parte aqui do workshop, que eu vou contar daqui a pouco. O Hortas pode ser acessado pelo computador, tablet, telefone. Você pode ver no momento em que for mais adequado para você na sua rotina. E você tem acesso onde for, né? Você pode levar com você o Hortas. No módulo 1, se você tem dificuldades de como organizar a rotina e deseja entender melhor sobre a organização da rotina para garantir a nutrição, lá você vai ver o que realmente é essencial ensinar, o que mais pode alimentar a saúde além dos vegetais, como garantir que não falte nenhum cuidado na rotina e garantir variedade e também praticidade. No módulo 2, se vocês têm dúvidas de como estabelecer todo esse conhecimento, colocar em prática na rotina do seu filho, na sua rotina de mãe, é lá no módulo 2 que nós vamos definir uma rotina com tudo que ele precisa. Você vai ter mais clareza sobre se ele realmente está sendo teimoso ou se você está exigindo o que não precisa dele. Se precisa de mais comida ou é de mais energia através dos alimentos certos, dos grupos legais. E como lidar com os não saudáveis nessa rotina onde as crianças pedem o tempo todo. No módulo 3, se você tem dúvida de como ganhar mais tempo, é lá que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as dúvidas sobre o tempo nas refeições, sobre o comportamento do seu filho à mesa, sobre a ansiedade ou a pressa na refeição, os cuidados que influenciam para mudar esse cenário. E se você sonha em ganhar mais tempo na sua rotina, é no módulo 3 que nós vamos falar sobre isso. E aí, o que mais? Como fazer para que meus filhos alimentem de fato a saúde, escolham vegetais sem precisar ser forçados? É no módulo 4 que nós vamos falar sobre isso. Você sonha em acabar com as brigas e ganhar mais tranquilidade, lá nós vamos falar como fazer isso. Você sonha em usufruir mais da maternidade, conquistar mais calma, leveza, sensação de dever cumprido, tudo isso será no módulo 4. O investimento para que você faça parte da turma do Hortas, hoje poderia facilmente ser R$ 2.500, porque foi nele que eu concentrei todo o meu conhecimento e todos os formatos de atendimento. Seja o que eu oriento nas consultas, nos processos de coaching, nas consultorias domiciliar, nas orientações para as compras, nos cardápios, nas receitas, eu reuni todas essas informações e transformei no Horta de Mãe para Filho. E hoje ele não tem o valor de 2.500, o valor do Hortas é 12 de 48,42 ou 497 à vista. Você tem toda a garantia, se você começar a fazer parte da turma e perceber que não é para você, por qualquer motivo que seja, você tem 15 dias para perceber tudo isso, ou então você tem todo o seu dinheiro de volta sem nenhum questionamento. Existem 4 bônus exclusivos que poderiam ser cobrados, que têm o seu valor, mas que, para quem faz parte do Hortas, ele é 100% gratuito. O primeiro deles é a participação no desafio online Hortas do Corpo. Esse é o mais especial, eu acredito, que é a participação num acompanhamento meu por 1 mês, num grupo no telefone, onde eu oriento os cuidados para a mãe. Aí aquele desejo de fazer um emagrecimento, de cuidar mais de si, é nesse momento, com esse bônus que você consegue. Eu tenho maior alegria de ajudar cada uma das mães nesse processo de cuidado pessoal. O bônus número 2 é um e-book cheio, recheado de receitas de lanches práticos. Receitas que você pode incluir no dia a dia, num primeiro momento, com poucos ingredientes e alguns mais elaborados, sim, mas muito delicioso, muito saudável, prático e gostoso.
Tem o e-book também de planejamento das refeições e com ele você consegue ter uma ideia mais clara de como até montar o seu cardápio, porque lá fala do passo a passo para você fazer escolhas que não sejam desfavoráveis para a saúde, nem dos seus filhos, nem da casa toda. E aí tem também um guia definitivo de compras, onde eu criei esse roteiro para ajudar não só os meus clientes de consultoria domiciliar, eu criei um e-book para que seja um roteiro definitivo e você consiga ter em mãos uma lista de compras extremamente completa e direcione muito melhor essa rotina que é tão corriqueira e que a gente faz sempre, muitas vezes se sente perdida com tanta informação. Eu tenho um bônus especial para quem fizer parte do grupo no telefone Hortas de Mãe para Filho. Depois desse workshop, eu quero estar mais próximo de você que quer conhecer os próximos passos. Então, eu criei o grupo, que é o Hortas de Mãe para Filho, no telefone. E eu vou acompanhar por um curto tempo. Na semana que vem, nós vamos ficar juntas. E quem fizer parte desse grupo vai ter acesso a esse bônus especial. É muito especial mesmo. Eu quero fazer a diferença na vida de quem busca essa rotina mais organizada para alimentar a saúde do filho. De uma maneira mais tranquila, mais leve. E eu quero segurar na mão de quem quer viver esse caminho. E esse bônus especial tem tudo a ver com isso. Então, eu quero te convidar agora. Se você quiser conhecer mais sobre o Hortas, você pode acessar o moniquemartini.com.br/hortas e lá você vai ver todo o detalhamento de como funciona o Horta de Mãe para Filho. Mas eu queria que você clicasse no botão que está aqui abaixo e não se inscreva ainda lá no Hortas. Participe primeiro do grupo para você ter acesso a esse bônus especial. Então, você tem duas opções. Clicar no Hortas para conhecer mais do processo, mas assim que você conhecer, não compre. Não se inscreva, porque quando você fizer parte do grupo do WhatsApp, você vai ter um bônus especial que eu quero oferecer e está sendo preparado com muito carinho. Então, muito obrigada pela sua presença até aqui. Que esse workshop tenha feito a diferença na sua vida. Me ajude a divulgar para outras mães. Esse trabalho no formato online é simplesmente para isso, porque a gente consegue chegar no maior número de pessoas. Então, eu vim para o online, permaneço atendendo 1 a 1, mas eu quis vir para o online para espalhar essa notícia e esse Hortas, né, que é um método que eu criei, e que a gente vive uma rotina muito mais tranquila, muito mais leve e alimentando a saúde dos nossos filhos com muito mais vínculo. Obrigada pela sua presença. Clica aqui embaixo, vem fazer parte do grupo para ter acesso a esse bônus especial e vai ser uma alegria receber você lá também no grupo. Um beijo e até lá!